Olá, eu sou Lisley Freire, psicóloga e diretora da Psyson no Brasil. Quero convidar você para acompanhar este episódio em que vamos falar sobre os riscos psicossociais, fatores invisíveis, mas muito presentes, que afetam a saúde mental no trabalho. A condução é da nossa amiga e psicóloga na Psyson, Evelyn Rios, junto com o Dr. Sérgio Santos, consultor do Protege Psi. Este podcast é um oferecimento do Protege Psi, a solução Psyson para proteger pessoas e negócios. Que bom ter você aqui em mais um episódio do PsyzonCast. Eu sou Evelyn Rios, psicóloga clínica e coordenadora do Psyzon Edu, e estamos aqui com o Dr. Sérgio, médico e consultor técnico do Protege Psi. Seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Sérgio. Obrigado, Evelyn. Grande alegria estarmos juntos de novo. E você? É um prazer ter você conosco aqui. Muito bem. No final do último episódio, o senhor trouxe uma palavrinha: riscos psicossociais. E esse é o tema do nosso episódio: os riscos psicossociais, os vilões invisíveis que adoecem em ambientes de trabalho. Doutor Sérgio, faz a abertura para a gente sobre esse tema. Se existe uma coisa que o ano de 2024 jogou no nosso rosto, Evelyn, foi a dor emocional. O que a gente percebe é que antes aquela dor emocional era algo invisível, que a pessoa engolia e ia levando. Mas em 2024, 472 mil pessoas foram afastadas dos seus postos de trabalho por adoecimento mental. Este é o maior número já experimentado e registrado pela Previdência Social do país. Só que por trás desses números frios, Evelyn, a gente tem, na verdade, donas de casa que não deram, foram segurando até não dar conta. Aquela pessoa que, mesmo exausto e cansado, tinha que se levantar da cama para ir trabalhar. Sabe, uma das atividades que eu faço é perícia médica. E como perito médico, eu vejo a cada instante o frio que é ter essas pessoas congeladas do ponto de vista da sua saúde mental e incapacitadas pelo trabalho. Então, a gente passou a compreender que existe um adoecimento relacionado ao trabalho. E isso foi o motivador da revisão que aconteceu recentemente na norma regulamentadora número 1, que incluiu esses riscos psicossociais no trabalho nas obrigações das empresas. A partir de maio deste ano, de 2026, as empresas precisarão passar a aferir esses riscos psicossociais. E aí, quem sabe, a gente consegue uma estratégia, um plano de ação, uma estrutura para diminuir esse adoecimento. Não é mimimi. Não é mimimi. E a gente vê que não é mimimi porque afeta diretamente a produtividade. Verdade. Talvez se não afetasse, não sei se a gente daria conta. Mas aí esse colaborador não está mais indo trabalhar, ele não está mais rendendo, ele está tendo crise de ansiedade no trabalho, a depressão, transtorno, estresse pós-traumático e tantos outros adoecimentos mentais. Porque aqui nós estamos falando do adoecimento mental. Esse número assustador que o senhor trouxe não é todos os adoecimentos. Não tá ali o adoecimento cardíaco, não tá ali uma perna que foi quebrar, não é isso, é adoecimento Hum, mental, e ele interferindo diretamente na economia. sim. Talvez é aí que entra, tocou no bolso, Hum, não é, não tá mais produzindo, tá tendo, problemas. verdade. A previdência social, como é que vai lidar com uma demanda desse tamanho? Então vamos fazer alguma coisa para minimizar esses riscos psicossociais. Mas então vamos definir Vamos lá. o que são os riscos psicossociais. São riscos que afetam a nossa psique e que também estão relacionados ao nosso ambiente social, relacionados diretamente ao trabalho. Então, durante muito tempo, a preocupação era das pessoas levarem para o seu ambiente do trabalho aquilo que viviam em casa. Mas a gente tem percebido que está sendo o contrário.
As pessoas estão levando para casa aquele grau de sofrimento relacionado ao trabalho. E aí é possível elencar esses riscos, né. Uhum. Mas ainda antes de elencar os riscos, definindo eles, o que são? Quando o senhor fala de riscos, me vem à mente assim, os fatores de risco e proteção. Uhum. Então, o fator de risco ou de proteção, ele não determina. Olha só, ele é uma possibilidade de acontecer. No caso dos riscos psicossociais, é uma possibilidade ou a gente faz uma relação causa-efeito? Se na instituição, na organização tem a presença desse risco, que mais adiante nós vamos elencar, vai desenvolver o adoecimento? Então, É, é excelente causa-efeito? excelente pergunta, Evelyn. Sim, existe uma causa e efeito, há uma causalidade, mas o efeito identificado vai estar relacionado primeiro, à exposição a esse fator e segundo, a resposta do meu organismo. Eh, Vamos dar um exemplo aqui bem simples, né, refrigerantes tipo cola, certamente eles vão interferir negativamente na minha função renal. É claro que vai depender da exposição, da intensidade e quantidade desses refrigerantes que eu vou estar ingerindo e da resposta do meu organismo, de tal forma que eu posso consumir ou ter efeitos deletérios mais rápido, por exemplo, do que você. Uhum. Mas o elemento causal, o agressor, está ali. E é sobre isso que a gente fala. São, por exemplo, as microprivações de sono por uma jornada exaustiva. São, por exemplo, as microprivações de reconhecimento por um ambiente tóxico. Então, em algum momento, essa reserva que eu tenho, reserva mental, reserva comportamental, se esgota. Quando ela se esgota, eu recebo um CID, recebo um diagnóstico, tenho uma doença. Interessante, doutor Sérgio, que essas microconcessões que nós vamos abrindo, e creio que atinge a maioria de nós. Sim, Em qualquer frente de trabalho, área de humanas, saúde, exatas, enfim. Quando o CID vem, quando o adoecimento chega, nem sempre quem está vivendo identifica de onde vem. verdade. Eu tive uma experiência há pouco tempo, onde uma educadora, ela teve uma crise de pânico e ela me relatava assim: "Mas Evelyn, eu não estava preocupada com nada. Eu estava bem em casa". E do nada me veio toda a sintomatologia e foi para o médico e fez todos os exames e não deu nada nos exames. E pensava eu, o acúmulo, Sim, tanta da dupla, tripla jornada de trabalho, da atenção, da falta de reconhecimento e tantas coisas que estão envolvidas, e nós temos muitos estudos sobre a área educacional e burnout e tantos outros transtornos, desembocou, não é? o burnout quase nunca nasce naquele dia ruim. Não. O burnout, na verdade, ele é filho de uma rotina tóxica, ele é filho de uma desregulação de escalas, ele é filho de uma falta de reconhecimento, aí nasce o burnout. Então é cumulativo, é exatamente desse jeito desse exemplo que você trouxe, é cumulativo. Aí um dia apareceu. Aham, exatamente. Vamos comentar agora um pouco sobre esses riscos. Quais são eles? Eu enumerei aqui 10, Uhum. 10 riscos que são calcanhares de Aquiles nas instituições, organizações. Seus. Excesso de carga de trabalho. É o primeiro, é assim, se você fosse fazer um ranquear, o top Sim. seria aí. Porque nós comentamos no episódio anterior o mito do leão por dia, lembra? Uhum. E aí a sobrecarga e a produtividade, ela vai sendo, somada e levando você até o limite. O limite quem decide? Quem organiza o ambiente do trabalho. E aí se você faz as concessões e vai recebendo essa carga e amortecendo ela, recebendo e amortecendo, isso passa a ser o seu novo padrão. Isso passa a ser o seu novo mínimo, até que a carga seja aumentada de novo e você acomoda outra vez. Só que essa sobrecarga, ela tem um impacto, ela tem um efeito e ela é cumulativa. S E há também às vezes olhar para essa carga de trabalho exaustiva como algo positivo.
Já percebeu que, assim, como você está ocupado, parece que há um glamour Sim, em sempre estar fazendo algo. sim. E se você diz: "Não, eu estou bem, tranquilo, descansado", é um luxo que a gente não pode mais se dar. Verdade. Até o autônomo. Se é um empregador, põe esse limite, é uma coisa, mas também quando a gente trabalha para nós mesmos, muitas vezes a gente também não põe esse limite. É uma cultura de estar sempre ocupado, sempre mais, sempre o consumo que a gente comentou sobre isso, e como o senhor disse, a gente vai ultrapassando e vai virando normal. Ultrapassando e quando para, não é? Quando para. Quando é parado. Ou quando é parado, exatamente, que é o mais comum. Sim, Né, quando a gente já não dá conta. Então esse é um risco psicossocial, que é essa sobrecarga de trabalho, de horas de trabalho. Então eu não sei como você tem, administrado o seu tempo. Se você é funcionário de alguma empresa ou autônomo, pense sobre isso. Em quantos empregos você está? Tem um de manhã e à tarde, outro à noite, aí você é mulher como eu e chega em casa na madrugada de meia-noite às 6, o que que você faz? Hora livre, vamos arrumar a casa. E aí qual a hora? Qual a hora que você dorme, qual a hora que você faz seu exercício, qual a hora que você não faz nada? Qual a hora que você só para sentar e relaxar? Tomar um chá, sim. esse meu é de framboesa, uma delícia. Qual a hora que você faz isso? Não faz. E esse vira um normal. É um risco. E não é um risco de possibilidade. É um risco apenas de tempo. Uma hora o adoecimento vai chegar porque existe uma causa e efeito Esse é o nisso. conceito. Isso mesmo. Muito bom. Vamos para o próximo risco, que é a pressão por resultados e metas irreais. A gente acabou comentando um pouquinho disso quando falou no mito do leão Pupidica, né. Só que a vida moderna, por exemplo, a gente vê muitos trabalhos que são comandados por aplicativos ou Uhum. por painéis de metas que as pessoas têm que alcançar. E isso daí, faz com que eu mantenha muito alto o meu nível de estresse. Muito altos mediadores, nós chamamos de mediadores adrenérgicos, para que eu possa estar desperto o suficiente para produzir aquele resultado que o meu painel diz que eu ainda não alcancei. Mas só que esse status que a gente chama de adrenérgico alterado, aumentado, ele dispara uma série de outras reações hormonais que vão levar a um desgaste muito grande. Então, diabetes está relacionado a isso, envelhecimento mental está relacionado a isso, microangiopatia, que são o envelhecimento dos vasos, pequenos vasos, está relacionado a esse estresse elevado. Então, o que está por trás disso é um estresse continuado por alcançar metas, que aí eu posso alcançá-las ou não, mais uma vez vai depender de quem organizou o ambiente do trabalho e disse que eu tinha que alcançar aquelas metas, eh, e este resultado certamente vai se transformar em um CID também, ele vai chegar a um adoecimento. E esse adoecimento, eh, ocasionalmente, o adoecimento físico vai anteceder o adoecimento mental. Eu posso ter fadiga, eu posso ter dores musculares, eu posso ter dorsalgia, que é uma causa muito comum, e o elemento precipitante desses adoecimentos físicos, ele pode estar sendo um estresse por sobrecarga de resultado, que aí é um estresse mental de comportamento. Eu entendi a exaustão quando me explicaram que é aquele momento em que você dorme e não descansa. Então você quer saber e identificar esse sintoma em você? Se você tem uma noite de sono e você acorda com energia, pronto para mais um dia. Zerou, não é? Nós chamamos de sono reparador. Reparador, fez eh, a autocura que o cérebro faz na gente. Mas se não aconteceu, você dormir, não importa, e eu já vi isso na clínica, não importa o quanto durma, continua Exausto. cansado, exausto, exausto. Então as metas, essa busca por esse resultado e essa meta irreal, ela é um fator de risco.
faz crescer. Ah, mas é ok, vou colocar a meta lá em cima, mesmo que eu não alcance, mas a expectativa, o gasto de energia para isso, e no final ainda tem que lidar com a frustração, porque não alcançou, Sim. porque é irreal para a humanidade. Vamos para o próximo. Jornadas extensas e sem pausas adequadas. O que a gente pode destacar aí, doutor Sérgio, a pausa, a importância da pausa na jornada de trabalho. Isso está relacionado às escalas mal configuradas pela gestão da empresa. Então, isso acontece com muita frequência para aquele trabalhador que está chegando agora. Não, você é o novato pega a escala antissocial. Eu fui novato uma época e a minha escala era final de semana. Olha, aqui os novatos trabalham no final de semana. Eu, como eu tinha uma questão que não trabalhava sábado ao longo do dia, eu tinha que trabalhar mais no domingo para começar uma semana já cansado de regime de plantões. Isso é um exemplo da minha área. Mas as áreas de produção, a mesma coisa também acontece. Então, e nem sempre a gente é senhor da própria escala. Então aí entra aquele conceito da ergonomia organizacional, ou seja, a maneira como o gestor está organizando uma escala e trabalhando as pausas pode estar levando a uma sobrecarga mental e aí, consequentemente, um adoecimento. Isso é muito cruel. E diretamente também na relação com o sono, né, depender se você faz, plantão, você faz regime de trabalho em escalas, tem vários trabalhos mostrando que a performance do sistema hormonal dessas pessoas que trabalham em escalas e privação de sono, ela é diferente daquelas pessoas que trabalham respeitando, né, o tempo, sono, vigília, noite, dia, que hoje em dia tem sido olvidado de várias formas. Olvidado. O nosso corpo, ele tem um ciclo. Eu fiz um estudo um tempo sobre o sétimo dia, Sim. sobre a importância do descanso biológico no sétimo dia. E historicamente fizeram algumas tentativas de uma pausa quinzenal, de uma pausa a cada 10 dias, e perceberam que a produtividade não aumentava. Passava do sétimo e não aumentava. Verdade. Então eles precisaram, que interessante, né, biologicamente, cientificamente não, a cada ciclo o corpo precisa parar. Temos o dia, então à noite o corpo pede, tem toda uma questão hormonal que está envolvida nisso. E quando a gente desconsidera ou não cria estratégias para lidar com isso, vai chegar o momento. Ou você vai estar sobrecarregando o eixo hormonal, ou você vai estar bloqueando o eixo hormonal. E tanto uma como outra coisa vai interferir em diversas funções. Os hormônios, eles têm, para você, a gente ter uma ideia, né? O hormônio estrogênio, que é hormônio feminino, que as mulheres sentem a falta dele na menopausa. Ele comanda mais de 300 funções no nosso corpo. Um único hormônio. Então imagine quando eu estou falando de um eixo inteiro, né, que vai lá em cima do hipotálamo, hipófise, ovário, hipotálamo, hipófise, rim, hipotálamo, hipófise, pâncreas, hipotálamo, então, esse tipo de percepção, que é orgânica, não tem sido mais comentada, mas a gente sabe que ela existe. E aí a pessoa é como se cada um cuidasse de si mesmo, resolva o seu problema. Só que aí, quando isso começa a afetar a coletividade, a interferir nos elementos econômicos, trazer afastamentos de 472.000 pessoas no ano, bom, a luz vermelha do painel vai acender. Aham. E o que falar da falta de autonomia e clareza da função? Sim. Como que a gente é monitorado, né? No episódio anterior, se você não assistiu, volta lá para ver. A Evelyn comentou sobre esses elementos que trazem para nós como é que eu vou monitorar, né, o meu desempenho. Bom, quem é que define isso mais uma vez é quem organiza o ambiente. Só que cada um de nós precisa de compreender como é a nossa valia. Eu preciso de um feedback, eu preciso de um retorno. Eu preciso que fique claro, né, na minha relação de trabalho, o que é que eu preciso entregar. Sabe aquela situação de novela, né, que você passa a mão
móvel e vê um pouco de poeira, pô, mas está tudo o restante está brilhando, perfumado, mas aquilo ali foi que definiu minha recompensa ou a minha menos-valia. Então, essas relações no mundo do trabalho, Evelyn, precisam ser muito claras, sem as quais as pessoas vão ter assim desgaste emocional para tentar compreender o que é o desejo, sendo que na verdade existe desejo e necessidade. O desejo do empregador é muito diferente da necessidade do empregador. E aí o trabalhador trabalha no ambiente da necessidade do seu patrão e não do desejo do seu patrão. E como é que é aferido isso? Até hoje não era, mas precisa ser. Precisa ser. E sobre a autonomia, considero que ela precisa estar equilibrada com a responsabilidade, principalmente em cargos de liderança, em cargos onde você tem que entregar o produto e você não é simplesmente sua hora de trabalho, mas o que você produz. Então você tem uma responsabilidade altíssima para entregar, e quando não se tem a autonomia necessária para a função, também é um risco Sim. psicossocial. Ou quando você não tem a clareza do que se espera de você. É essa necessidade, esse desejo. Então ok, qual a função? O que vai ser cobrado de mim? Porque eu posso estar colocando minha energia em um lugar que não é o que esse empregador precisa. Não seria ferido por isso. Exatamente, e eu estar desgastada e no final das contas tá sujo, Exatamente isso. tá sujo. E os problemas no trabalho? Sim. Brigas entre funcionários. São relações humanas. Relações humanas. Né, então as relações humanas elas permeiam nós aqui estamos, né, no momento de relações humanas, você que está nos assistindo, nos ouvindo, está de alguma forma respondendo com a sua percepção do que você está vendo e ouvindo agora, e o ambiente de trabalho não é diferente. Só que nesse novo trabalho, como nós discutimos no episódio número 1, é o que define essas relações agora é o papel do ambiente. Então, pode o ambiente ter algum efeito sobre a minha resposta relacional ao trabalho? Vamos usar esse último exemplo que você trouxe. Uma pessoa, um trabalhador que não tem exatamente suas metas bem definidas, um trabalhador que recentemente foi depreciado em um resultado de um projeto, por exemplo, projeto que não deu certo, e naquele momento, quando ele sai do seu feedback, eu vou me aproximar dele para interagir de alguma forma. Bom, o humor dessa pessoa não vai estar no melhor dos momentos. É claro que humanamente a gente sabe que eu tenho uma relação, uma etiqueta social, né? Mas muitas vezes a sobrecarga no ambiente de trabalho pode me fazer romper a etiqueta social. O contrário é verdade. Digamos que essa mesma pessoa esteja acabando de sair de um feedback altamente positivo, para o qual ela recebeu um bônus, o seu projeto vai trazer muito resultado para a empresa. E quando eu sento na minha posição ali no local de trabalho, aquele meu colega que não conseguiu um resultado tão bom quanto o meu, vem de alguma forma dar uma alfinetada. E como é que as relações são nesse momento, né? Quem é que define, né, como que eu vou me comportar? E mais ainda, qual a minha capacidade de me manter dentro dessa etiqueta social, nesse contexto do ambiente de trabalho? Então as relações humanas, elas, de novo, elas acontecem no ambiente do trabalho, estão relacionadas àquilo que o ambiente do trabalho nos proporciona, mas elas podem acontecer com um tom maior, um tom menor, e aí qual vai ser a resposta do ambiente? Nós não sabemos, vamos saber quando isso acontecer. O bullying, Sim, o assédio moral, o assédio sexual está aí envolto dessas relações interpessoais numa organização. e do componente top-down, né, que esses exemplos eram do meu colega ali, um nível hierárquico semelhante, Sim. mas o bullying pode acontecer entre pares. O assédio vai acontecer de superior para inferior na maioria das vezes, e aí isso dificulta mais ainda a minha resposta,
porque a etiqueta social vai dizer que eu devo reagir de uma forma mais comedida, moderada, mas eu estou sendo, usurpado dos meus direitos. Então o segredo é que saúde mental, passa a ser reconhecida nas alterações da NR1 como um direito do trabalhador. E esse direito, ele é inalienável, para que eu não me torne um alienado. É preciso exercer esse direito. Como identificar um assédio moral? Pois é, eh, precisa ser aferido, né. Então, eh, existem ferramentas que permitem aferir o ambiente de trabalho. Porque quando eu quando eu falo de um assédio moral, eu estou falando de uma relação entre A e B. Essa relação entre A e B pode depender da índole do A, da índole do B, e aí é uma questão de caráter, não sei porque contratou o A ou contratou o B, Uhum. mas eu posso ter um ambiente favorável a esse assédio. Quando isso acontece, o risco psicossocial está relacionado ao trabalho, e a responsabilidade então passa a ser do empregador. E aí existem ferramentas, que aferem esse risco. Então, se aferem um determinado risco e o gestor da empresa sabe que aquele ambiente tem aquele risco, algum plano tem que ser tomado, um plano de ação que seja, para minimizar aquele risco. Se minimizado aquele risco, o evento ainda acontece, aí a gente vai ter que partir para o âmbito da terapia mesmo, do ponto de vista de tratamento do vitimado, tratamento eventualmente do agressor e as medidas administrativas que podem estar definindo que se aquela pessoa a que é o agressor, é o responsável direto, né, por sua própria índole da agressão, ele precisa ser retirado desse ambiente de trabalho. Então você vê que bastante complexo, imbricada essa Sim. questão que envolve as relações humanas, mas ao mesmo tempo reconhecer que isso é importante, reconhecer numa norma, né, numa legislação, passa a trazer responsabilidade para todos nós. A minha visão de mundo muda, a visão do empregador muda e a visão da liderança também. Há um risco aqui psicossocial que eu considero também bastante pertinente. É o pouco envolvimento nas decisões que afetam diretamente o meu trabalho. Uhum. Eu estou no chão de fábrica, eu sei quais são as dores, mas eu não participo em nenhuma medida das decisões que vão interferir diretamente. Isso fala muito mais sobre a empresa do que sobre o trabalhador. No lado do trabalhador, a gente tem aquela frase que diz, abre aspas, nada sobre nós sem nós, fecha aspas. Mas no lado do empregador, muitas das vezes, o empregador tem dificuldade de abrir o espaço, porque ele tem dificuldade de lidar com o resultado. Por exemplo, se a gente aplica uma ferramenta de avaliação que identifica que o risco psicossocial relacionado àquele ambiente está focado na liderança, é uma vez de pessoa. A liderança é o risco, como é que ele vai se comportar? Né? Qual a garantia que o acima dele dará de que não vai apenas remover aquele risco do ambiente? Então, essa compreensão, ela passa a acontecer quando você utiliza ferramentas de avaliação de risco. Essas ferramentas de avaliação de risco, elas não são personalizadas, assim, eu não vou personificar, não vou identificar o respondedor, mas eu vou permitir que os trabalhadores mostrem para nós, para aquele que está na liderança e para quem está fazendo a avaliação, que o risco está na falta de autonomia, que o risco está na relação com a liderança, que o risco está nas relações interpessoais no trabalho. Então, veja que ao aferir isto, eu instrumentalizo uma empresa para que ela possa elaborar planos de ação adequado e responder no sentido de criar um ambiente saudável, porque é isso que nós queremos. A gente trabalhou durante muitos anos, quando eu falo a gente, é um engenheiro do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico de segurança, um médico do trabalho, psicólogo do trabalho, para cuidar dos riscos da ergonomia física. Mas agora a gente passa a ser obrigado a cuidar dos riscos da ergonomia mental, e a fazer o mesmo esforço. Só que no elemento mental, a aferição, ela precisa ser o mais precisa possível para não confundir
o risco psicossocial do ambiente com o meu risco de desenvolvimento ligado ao meu desenvolvimento pessoal. Então essas ferramentas já existem. E o Protege Psi traz essas ferramentas aí, a LEAD, e a gente vai falar sobre isso depois. Sim, interessante que a NR1, essa norma, ela mexe com todo mundo da empresa. Sim. Movimenta todo mundo, desde o empregador, ao gestor, ao chefe imediato, mexe com todo mundo. Para criar um ambiente saudável. A gente espera que seja isso que aconteça. Então, houve uma mudança de paradigma. A gente começou a conversa falando sobre isso. Sim. Pessoas que engoliam ali aquele sofrimento mental, restringindo o seu comportamento, e agora não. Fica claro que isso pode estar relacionado ao ambiente, fica claro que se reconhece esse nível de adoecimento, fica claro que sintomas físicos num ambiente que é ergonomicamente bom podem estar relacionados ao efeito mental. Então você tá perfeito na sua interpretação. Cabe às empresas reconhecerem isso e trabalharem para gerar ou criar um ambiente saudável e livre de adoecimento mental. Isso é desejado. Uma esperança, Sim, uma esperança, um norte. Nós estamos falando sobre os riscos psicossociais, o que são, alguns deles. E eu queria perguntar para o senhor, doutor Sérgio, como aferir, como mensurar se está sendo um risco, onde está a minha empresa, onde estou nessa empresa com relação a estes riscos psicossociais, como é que eu sei? essa de novo, você hoje está com perguntas brilhantes, né. Se Mas mais uma vez a gente percebe o quê? Que mais do que uma preocupação é apenas ética ou comportamental, a saúde mental do trabalhador passa a ser um compromisso. Um compromisso que é vertical na relação entre patrão e empregado, empregado e empregador, e também horizontal na relação entre os semelhantes que convivem naquele ambiente. Nesse contexto, então, a gente passa a entender que eu preciso ter identificada ferramentas que claramente correlacionem eixos do ambiente do trabalho, sobrecarga de trabalho, sobrecarga de escalas, papel da chefia, autonomia identificável, com os resultados naquele ambiente. E aí, acontecendo isso, a gente passa a ter um compromisso do gestor de elaborar um plano de ação, de transformar rotinas, de mudar escalas, de melhorar a relação de autonomia, de melhorar a resposta, ao monitoramento que vai vir dos seus projetos. Então, existem ferramentas hoje, ferramentas validadas, tecnologicamente, inseridas, que permitem a uma empresa avaliar esse risco lá em campo, aonde o trabalho acontece, nas dimensões relacionadas diretamente ao trabalhador, relacionadas à chefia e relacionadas à liderança, inclusive. E aí esses resultados é que se espera que gerem planos de ação capazes de mudar o curso de uma empresa, de diminuir aqueles números de 472.000 que tem acontecido em um ano, para números menores, para ambientes mais saudáveis. Esse foi o fulcro, essa foi a inspiração da mudança na norma. E esse é o nosso norte, né, para o Protege Psi. Sim, protege o psi, o próprio nome já diz. Ideia é que a gente consiga blindar a empresa, trazer um escudo para a empresa relacionado à proteção dos riscos psicossociais relacionados ao ambiente do trabalho. É um projeto que eu estou muito animado com ele, eu acho que vai ser uma coisa que vai permitir às pessoas e às empresas reconhecerem, se reconhecerem e produzirem melhoria no seu ambiente. Sim, para mim também como profissional da saúde mental, é muito frequente no consultório nós recebermos queixas também relacionadas ao trabalho. Então todo esse trabalho que nós estamos tendo com o Protege Psi, todo o desenvolvimento tem me deixado também muito animada, porque quando você produz um produto de qualidade, com embasamento científico, sim, vai dar certo, Sim. vai dar um resultado positivo lá na frente, vai fazer
efeito naquele trabalhador, na linha de frente, mudar essa cultura, questionar, crescer. Eu acho que essa é a nossa força motriz, né, Sim. assim, de seguir crescendo, de fazer a diferença nesse ambiente de trabalho. Eu concordo plenamente com você e você falou uma coisa importante. Mesmo resolvendo os ambientes do trabalho, pode ser os riscos de um ambiente do trabalho, pode ser que ali eu identifique pessoas que já têm um grau de adoecimento, né? E aí, identificado essas pessoas, um plano de ação poderá incluir terapia, poderá incluir aconselhamento, poderá incluir, formação para o autoconhecimento, poderá incluir uma série de itens para melhorar a minha resposta individual, se ela já foi impactada por um ambiente tóxico, por exemplo. Então, quando a gente quer criar um escudo na empresa, é um escudo de proteção mesmo, para proteger aquele ambiente, para torná-lo o mais saudável possível, independente de qual seja a linha, né, qual seja, o ramo que essa empresa está. Mas essa obrigação, ela passa a ser importante no rol das empresas a partir de maio deste ano. Que conversa tão agradável, que me atravessa como profissional, me atravessa como empregada e empregadora, me atravessa totalmente. Muito obrigada, doutor Sérgio, Privilégio. por por esse bate-papo tão agradável, de um tema tão sensível. Veja que a gente está falando sobre dor, Sim. mas tentando trazer para você a leveza e a reflexão de como lidar com isso. Você não está só. Nós estamos aqui, porque a Upsize conecta você com um cuidado que transforma. Então não sai daí, logo mais teremos um novo episódio, Psyzoncast. Muito obrigada, doutor Sérgio, até o próximo episódio. Até lá.